Deixei meus sogros guardarem algumas coisas na nossa garagem. Meses depois, me disseram para não entrar lá. Agora é o espaço deles, deu de ombros minha esposa. Naquela manhã, encontrei um cadeado na minha porta. Peguei minha caixa de ferramentas, respirei fundo, e ao anoitecer, tudo o que eles possuíam estava na calçada. Meu nome é Eric. Tenho 37 anos, e até alguns meses atrás, achava que entendia bem o que significava ter limites. Sou gerente de projetos numa empresa de construção de médio porte e, no meu tempo livre, gosto de mexer no meu garagem. Coisas simples, em carpintaria, construir prateleiras, restaurar ferramentas antigas, esse tipo de coisa. A garagem sempre foi meu espaço, meu refúgio. Era para lá que eu ia depois de dias longos e exaustivos, quando precisava de paz e um pouco de terapia de serragem. Mas essa paz, ela não desapareceu de uma vez. Foi sendo corroída aos poucos, sutilmente, até que uma manhã eu me vi encarando um cadeado na porta da minha própria garagem. E foi aí que tudo mudou. Tudo começou de forma inocente. Minha esposa, Geis, sempre foi muito próxima da família. Os pais dela, Frank e Marlene, e o irmão mais novo, Troy. Eles moram a uns 20 minutos da gente, num apartamento de 2 quartos apertado, cheio até o teto. Não são mais pessoas, exatamente. Só bagunceiras, desorganizadas. Do tipo que não consegue jogar fora uma cadeira quebrada porque alguém pode consertar um dia. Mas esse alguém nunca são eles. Quando ligaram num fim de semana pedindo se tínhamos um pouco de espaço na garagem para algumas caixas, não pensei muito a respeito. No começo, eram só 2 caixas mesmo, uma marcada como Natal e outra livros. Empurrei para um canto embaixo da minha bancada e imaginei que pegariam quando fosse hora de montar a decoração ou quando tivessem tempo para organizar. Mas então as visitas começaram a aumentar. A cada 2 semanas, Frank aparecia com só mais uma coisinha, geralmente arrastando Troy junto, contra a vontade. Logo não eram só caixas. Eram cadeiras, sacolas, equipamentos de academia antigos e o que parecia ser os pedaços de um futon desmontado. Minha bancada ficou cada vez mais difícil de acessar. O espaço no chão diminuiu. Eu precisava reorganizar tudo só para conseguir chegar até a furadeira. Comentei com a Geis, de leve, num fim de tarde enquanto limpávamos a cozinha. Seus pais estão meio que tomando conta da garagem, né? Ela deu de ombros com um sorriso cansado. Eles só estão guardando umas coisas, Eric. Não é para sempre. Tenha um pouco de paciência, tá? Eu tentei. De verdade. Mas paciência tem prazo de validade. Principalmente quando a sua garagem começa a parecer um depósito de móveis usados. Algumas semanas depois, cheguei em casa à noite e encontrei Frank e Marlene dentro da garagem, revirando minhas gavetas. Frank segurava uma das minhas chaves inglesas, olhando como se não soubesse se era dele ou minha. "O que vocês estão procurando?" perguntei. Não de forma agressiva, mas também não com suavidade. "Ah", disse Marlene, "só estávamos tentando achar uma chave de fenda. O Troy acha que deixou uma aqui." "Por que o Troy deixaria uma chave de fenda na minha garagem?" perguntei, meio brincando, meio sério. Frank riu. "Bom, estamos usando o espaço tanto ultimamente que já parece uma garagem compartilhada, né?" Eu não ri. Nem pisquei. Só fiquei encarando até eles saírem sem jeito. Naquela noite, fui direto ao ponto com a Geis. "Seus pais precisam tirar as coisas da garagem. Isso não está funcionando. Eu mal consigo usar minhas ferramentas sem tropeçar no que eles deixaram lá." Ela suspirou, como se eu estivesse exagerando. "Não é tralha. Eles só não têm espaço. Eric, é só a garagem." "Só a garagem?" Aquilo mexeu comigo. Eu não pedia muito. Não me importava se a mãe dela reorganizava nossa sala todo Natal, nem se o Troy aparecia de surpresa e devorava nossos cereais. Mas a garagem? Aquilo era meu. Meu cantinho. Minha bolha. Mas, em vez de discutir, deixei pra lá. Por enquanto. Dias depois, notei algo estranho. Um dos meus armários de ferramentas tinha sido movido. Não apenas deslocado, realocado para abrir espaço para uma prateleira plástica gigante cheia de sei lá o que. Abri algumas caixas, curioso. Fios de extensão, luzes de Natal todas emaranhadas, uma máquina de waffle e, de forma bizarra, uma caixa de sapato cheia de fitas VHS antigas. Um caos completo. Entrei em casa e perguntei para a Jay se ela sabia o que tinha acontecido. Ela mal levantou os olhos do celular. "Ah, sim. Minha mãe passou aqui mais cedo. Ela achou que seria melhor organizar tudo em prateleiras. Não ficou mais eficiente assim?" Eficiente. Certo. Para eles, talvez. Eu estava furioso, mas engoli. Em vez de explodir,
comecei a transferir minhas ferramentas para o porão, ocupando qualquer cantinho possível entre o aquecedor e a máquina de lavar. Não era o ideal, mas eu estava cansado de brigar. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesmo. Até o cadeado. Foi numa manhã de sábado que encontrei. Tinha acabado de voltar da loja de ferragens, café na mão, animado para finalmente consertar a dobradiça quebrada do portão lateral. Mas, ao chegar na garagem, minha chave não funcionou. Franzi a testa e tentei de novo. Foi aí que percebi o cadeado novo e brilhante. Grosso, reforçado, com aquele brilho de coisa recém-instalada naquela manhã. Fiquei parado, em choque, segurando a maçaneta como se, talvez, só talvez, se eu puxasse com força suficiente, a realidade fosse ceder ao meu favor. Entrei em casa furioso, e Geis estava na cozinha, cantarolando e fazendo um smoothie. Geis, disse, tentando manter a voz firme, por que tem um cadeado na garagem? Ela nem se virou. Ah, aquilo. Meu pai colocou. Ele disse que não queria que nada fosse mexido, já que a maior parte das coisas lá agora é deles. Pisquei, sem acreditar. Deles? A garagem? Ela deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você nem tem usado tanto ultimamente, Eric. Suas ferramentas estão no porão agora. Eles só precisavam de um lugar seguro para guardar tudo. Você entende, né? Não. Eu não entendia. Nem um pouco. Meu coração batia acelerado, uma mistura de raiva, traição e algo ainda mais profundo que eu nem conseguia nomear. Fui até o corredor, abri o armário e peguei minha caixa de ferramentas. Não disse uma palavra. Nem quando Geis perguntou aonde eu ia, nem quando murmurou algo sobre eu estar exagerando. Simplesmente saí, encarei o cadeado mais uma vez e comecei a desparafusar as dobradiças. Não arrombei nada. Não precisei. Tinha ferramentas mais do que suficientes para contornar um cadeado bobo. Em poucos minutos, abri a porta e entrei na garagem, agora cercado por tudo que, aos poucos, tinha me substituído. Cada prateleira, cada caixa, cada cadeira velha empoeirada parecia um tapa na cara. Respirei fundo. E tomei uma decisão. Ao meio-dia, já tinha esvaziado um terço da garagem. Cuidadosamente, meticulosamente, coloquei tudo na calçada, embalado em plástico se fosse frágil, empilhado de forma que não caísse. Eu não estava fazendo aquilo com raiva. Fazia como quem lida com material contaminado. Porque era assim que parecia. Contaminado. Errado. Às 15h45, Geis saiu de casa. Seus olhos se arregalaram. Eric, o que você está fazendo? Não parei de empacotar. Recuperando a minha garagem, respondi, em voz baixa. Ela se aproximou, com o tom de voz já se elevando. Você não pode simplesmente jogar as coisas deles fora. Não estou jogando fora, falei com calma. Está na calçada. Eles podem pegar quando quiserem. Ela me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Você está sendo irracional. Me virei completamente para ela. Não, Geis. Irracional é eu ser trancado para fora do meu próprio espaço porque sua família não consegue alugar um guarda-móveis como adultos normais. Antes que ela respondesse, meu celular começou a vibrar. Era o Frank. Depois a Marlene. Depois o Troy. Não atendi. Continuei trabalhando. E até o pôr do sol, tudo estava fora. Cada caixa, cada saco, cada item. E o que fiz depois? Bem, digamos que fez Frank empalidecer na hora. Ele chegou por volta das 18h15, dirigindo seu Ford Explorer batido, freando com força demais na frente da nossa garagem. Marlene no banco do passageiro, já me fuzilando com os olhos como se eu tivesse incendiado a casa deles, e não apenas colocado umas tralhas na calçada. Geis vinha atrás deles, braços cruzados, com aquela expressão tensa entre dor e descrença que eu já conhecia bem nos últimos tempos. Frank desceu do carro como quem ia entrar em batalha. O que é isso tudo? Gritou, apontando para as fileiras de caixas plásticas e sacos de lixo alinhados na calçada como soldados em formação. Por que nossas coisas estão aqui? Nem pausei o que fazia, colava uma etiqueta final numa caixa cheia de luzes de Natal emaranhadas. Por que não pertencem à minha garagem? Ele me encarou como se eu tivesse falado em outra língua. Nossa garagem, corrigiu. Finalmente, me virei para ele. Não, Frank. Minha garagem. Eu pago por essa casa, pela hipoteca, pelos impostos, pela manutenção. Vocês estão acampando no meu espaço de trabalho há 6 meses. Você passou dos limites, resmungou Marlene atrás dele, balançando os braços. Acampando? Ah, por favor, Eric. A gente pediu permissão. Sim. Para 2 caixas, retruquei.
2 caixas que, magicamente, viraram 20 bins, uma esteira, uma estante inteira e um cadeado na minha porta. Isso vocês não pediram. O rosto de Frank começou a ficar vermelho, veias saltando na têmpora. Você está sendo mesquinho. Foi só um favor de armazenamento. Famílias se ajudam. E eu ajudei, respondi. Por meses. Mas ajudar vocês não significa abrir mão da posse. Isso não é família. Isso é exploração. Geise estava atrás deles agora, em silêncio, mas eu sentia o olhar dela em tudo. Ela não tinha dito uma palavra desde que comecei a esvaziar a garagem. Sua expressão não era exatamente de raiva, mas de choque, talvez até de vergonha. Ela não esperava que eu fosse até o fim. Troy chegou por volta das 18h30 no seu Hyundai minúsculo, bateu a porta com força e veio andando com aquele sorriso arrogante de sempre. Nossa, murmurou, balançando a cabeça. Você surtou de vez, hein? Lancei um olhar e apontei para a calçada. As coisas estavam separadas por dono. Suas caixas estão lá no fim. Você tá falando sério? Ele riu, ainda com aquele sorriso debochado. Vai expulsar a gente por causa de uma garagem? Você tem a casa inteira, cara. Por que isso importa tanto? Porque eu cedi 1 centímetro e sua família tomou 1 quilômetro inteiro. Vocês passaram por cima de todos os limites que eu estabeleci. Se instalaram num espaço onde nunca foram convidados, e depois me trancaram para fora do meu próprio lugar. Não é assim que as coisas funcionam. Frank deu um passo à frente, com a postura rígida. A gente confiava em você. Pensávamos que você era da família. Mas está agindo como um estranho. Fui até ele, cara a cara. Não, Frank. Vocês esperavam que eu fosse passivo, que eu simplesmente aceitasse tudo calado. E quando não aceitei, vocês me pintaram como vilão. Marlene parecia prestes a explodir. A gente podia ter conversado sobre isso. Conversado? Rebati. Tipo quando vocês reorganizaram minha garagem sem pedir? Ou quando disseram para minha esposa que agora o espaço era de vocês? Ou quando colocaram um maldito cadeado na porta como se eu fosse um invasor na minha própria casa? Ela ficou em silêncio por um segundo. Frank quebrou o momento. Você vai se arrepender disso, Eric. Sorri. Mas não foi um sorriso caloroso. Foi o sorriso de quem chegou ao fim de uma corda muito longa. Não. Eu já me arrependo de ter deixado isso durar tanto. E então virei as costas. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas não foi. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até a calçada. Algumas caixas ainda estavam lá. A maioria das tralhas maiores tinha sido levada no carro do Frank depois da gritaria da noite anterior. Mas 3 caixas continuavam ali, e uma estava aberta, claramente remexida. Suspirei. Claro que eles não iam pegar tudo logo no café da manhã. Geise estava quieta. Não tocou na comida, não levantou os olhos do prato. Esperei ela dizer algo, qualquer coisa, mas o silêncio se alongou por vários minutos. Finalmente, fui eu quem falou. A gente vai conversar sobre o que aconteceu ontem? Ela engoliu em seco, mas ainda sem me encarar. Você envergonhou eles. Senti algo endurecer no peito. Eu recuperei meu espaço. Eles se envergonharam sozinhos. A voz dela era baixa. Você não me disse que ia fazer isso. E você não me disse que eles iam colocar um cadeado na minha garagem, respondi sem emoção. Ela finalmente me olhou, e a dor nos olhos dela quase me fez hesitar. Eu não sabia que eles fariam isso. Eu só achei que eles iam parar, eventualmente. Me levantei e fui encher outra xícara de café, precisando ocupar as mãos com algo. Eles não iam parar, Geise. E agora você sabe disso, não sabe? Ela não respondeu, mas também não discutiu. Mais tarde naquele dia, movi todas as minhas ferramentas de volta para a garagem. No começo foi estranho, como voltar a um cômodo que tinha sido ocupado por estranhos. Mas a cada prateleira reorganizada, a cada ferramenta colocada de volta no lugar, senti algo se ajeitar dentro de mim. Não era só alívio. Era controle. Como se eu tivesse recuperado algo que foi tirado de mim em silêncio, pedaço por pedaço. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Alguém bateu na porta. Não a porta da frente, a lateral, que dá acesso direto à garagem. Quando abri, era Frank. Mas dessa vez ele não gritava. Parecia abalado, pálido. As mãos tremiam levemente enquanto ele me estendia uma folha de papel. Peguei e li. Era um recibo de aluguel de um box em um guarda-móveis. Um bem grande. Só queria te avisar, murmurou, com os olhos fixos no chão. A gente não vai mais precisar da sua garagem. E, mais baixo ainda, completou. Você fez o seu ponto.
E foi embora. Mas isso não foi o que mais me abalou. Foi o que vi atrás dele. Do outro lado da rua, Marlene estava ao lado de um caminhão, com o rosto vermelho, as mãos na cintura, e olhando fixamente para Geis, que estava parada na nossa varanda. E Geis estava me observando porque aquilo não tinha acabado, nem de perto. Aquela noite foi silenciosa, mas não de um jeito tranquilo. Era o tipo de silêncio em que o ar parece denso demais, como a calma antes de uma tempestade. Geis não disse mais nada depois que Frank foi embora. Apenas ficou parada ali, de braços cruzados, olhar distante. Eu não forcei. Sabia melhor do que isso. A essa altura, ela estava processando, ou talvez calculando. De qualquer forma, o silêncio entre nós falou mais alto do que qualquer briga poderia. Passei o resto da noite na garagem, retomando o espaço, centímetro por centímetro. Varri o chão 2 vezes, não porque estivesse sujo, mas porque o ritmo ajudava a acalmar meus pensamentos. Recoloquei minhas caixas de ferramentas nas prateleiras, reinstalei o painel de ferramentas na parede, e até pendurei novamente aquela placa antiga da Miller Lite que comprei anos atrás, a que Geis detestava e convenientemente esqueceu de colocar de volta quando a garagem foi dominada. Enquanto eu trabalhava, percebi o quanto eu tinha deixado de lado, não só o espaço, mas a minha própria voz. Quando finalmente voltei para dentro, Geis estava encolhida no sofá assistindo algo na TV. O volume estava baixo. Sentei do outro lado e ficamos assim por vários minutos. Fingimos prestar atenção no programa, mas nenhum de nós estava realmente assistindo. Eventualmente ela disse: "Você podia ter me contado o que ia fazer." "Achei que você não fosse me apoiar", respondi com sinceridade. E eu precisava saber que ainda podia me posicionar, mesmo que fosse sozinho. Ela se encolheu um pouco, mas não negou. Depois de uma pausa, ela perguntou: "Você vai jogar isso na minha cara para sempre?" Balancei a cabeça. "Não. Mas também não vou fingir que não aconteceu." E foi isso. Pelo menos por aquela noite. Na manhã seguinte, descobri o que você fez seu ponto realmente significava. Fui até a lixeira para recolhê-la e vi um bilhete dobrado colado na caixa de correio. Sem envelope, apenas meu nome escrito em letras maiúsculas tortas. Eu soube na hora que era do Frank. Ele escreve como se ainda usasse giz numa lousa. O bilhete dizia: "Espero que esteja feliz. Você humilhou sua própria família por causa de uma garagem. Sua esposa está chateada, seus sogros estão magoados, e você fez inimigos de pessoas que só tentaram te apoiar. Pense sobre isso." Não estava assinado, mas eu não precisava de assinatura. Amassei o papel sem ler uma segunda vez. Mas ao me virar de volta para casa, notei outra coisa. O portão lateral estava entreaberto. E estranho. Eu sempre tranco. Caminhei até lá e vi pegadas leves na terra. Alguém esteve no nosso quintal. Naquela noite, instalei uma câmera voltada para o portão dos fundos. Não por paranoia, mas porque eu conhecia o jeito do Frank. Ele não era do tipo que deixava as coisas em paz. Ele fervia por dentro. Remoía. Planejava. O mesmo homem que guardou rancor por 5 anos por causa de um jogo de pôquer onde o acusaram de espiar cartas. Alguns dias se passaram sem incidentes, embora o clima na casa ainda estivesse gelado. Geis estava civilizada, mais distante. Ela cozinhava. A gente trocava palavras soltas, mas tudo parecia mecânico, como se andássemos numa corda bamba com medo de inclinar para qualquer lado. Aí chegou o sábado. Eu estava na garagem, trabalhando no acabamento de um armário que encontrei no Craigslist, quando a porta da casa se abriu. De repente Geis entrou segurando o celular. "Postaram sobre você", disse ela, com a voz vazia. "Quem?" "Minha mãe." "No Facebook." Limpei as mãos num pano e levantei a sobrancelha. "Que tipo de postagem?" Ela me entregou o celular. Era o perfil da Marlene. Ela tinha compartilhado uma imagem com uma foto genérica de uma família triste, daquelas com olhos marejados e iluminação dramática. A legenda dizia: "Quando você faz tudo por alguém, deixa ele casar com sua filha, entrar na sua vida, e ele retribui jogando suas coisas na rua e te trancando pra fora." Algumas pessoas são família só no nome, não no coração. Hashtag desrespeito, hashtag ingratidão, hashtag família importa. Os comentários eram ainda piores. Uma amiga escreveu: "Ele parece tóxico. Sua filha merece coisa melhor." Outra comentou: "Você precisa morar com ela e tirar sua filha dessa situação." E uma vizinha fofoqueira, a Linda, que eu já detestava, escreveu: "Vi aquelas coisas na calçada. Achei que alguém tinha sido despejado. Não acredito que era seu genro. Que vergonha." Devolvi o celular. Então é assim que eles vão contar a história. Geis não disse nada.
Apenas sentou na beirada da minha bancada e esfregou as têmporas. Eles nunca vão parar, vão? Não. E pela primeira vez, ela também parecia saber disso. Não, a menos que você os obrigue, eu disse suavemente. Eu não quero ficar no meio disso, Eric. Assenti com a cabeça. Eu sei. Mas fingir que você não está no meio não faz com que tudo desapareça. Neste momento, eles estão atacando seu marido online porque não conseguiram o que queriam. Os ombros dela caíram. O que você quer que eu faça? Diga que não está certo. Diga para tirarem a postagem do ar. Diga que está do meu lado. Ela hesitou, depois disse em voz baixa. Eu não quero escolher lados. E foi aí que percebi que ela já tinha escolhido. Só não queria dizer isso em voz alta. Mais tarde naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei na garagem e fiquei olhando para o nada por um longo tempo. O ar cheirava a serragem e verniz, familiar e reconfortante. Fiquei pensando naquele bilhete que Frank deixou, sobre como eu os havia humilhado. É curioso como pessoas que se sentem no direito sempre se fazem de vítimas quando você finalmente impõe um limite. No dia seguinte, a campainha tocou. Quando abri a porta, não havia ninguém, apenas um envelope pardo sobre o capacho. E algo no meu estômago se revirou, porque agora eles não estavam apenas sendo mesquinhos, estavam tentando escalar a situação. E cometeram um erro enorme. Peguei o envelope e senti um peso no peito antes mesmo de abri-lo. Era grosso, pesado, como se tentasse me alertar, e isso muda tudo. Levei-o até a garagem, sentei na minha bancada e abri com o mesmo cuidado com que manusearia uma tábua prestes a lascar. Dentro havia cópias de recibos, fotos impressas de um celular e uma carta escrita à mão por Frank. Os recibos eram de ferramentas. Minhas ferramentas. As fotos mostravam minha bancada, minha furadeira de coluna, minhas prateleiras, todas marcadas com anotações em marcador preto, como nosso ou propriedade da família, contribuída por Frank. A carta era ainda pior. Dizia: Eric, já que você decidiu tornar isso algo legal e estabelecer limites, aqui está o que você precisa saber. Muitas das ferramentas e itens nessa garagem foram pagos ou comprados em conjunto durante visitas ao longo do último ano. Temos provas de contribuição e estamos preparados para reivindicar nossa parte, caso você não devolva nossos itens ou nos compense pelo que estiver faltando. Vamos entrar com um processo no juizado de pequenas causas. Isso poderia ter sido resolvido civilizadamente. Frank. Fiquei encarando a página. A tinta parecia embaçada de tanto que eu cerrei os dentes. Frank estava tentando reivindicar propriedade sobre minhas coisas. Estava reescrevendo a história, tentando se pintar como o benfeitor generoso que equipou a minha garagem. Como se ele tivesse gasto um único centavo. Era um blefe desesperado. Ele não tinha base legal. E sabia disso. Mas isso não queria dizer que ele não tentaria me arrastar para a lama. Chamei Geis até a garagem. Ela olhou os papéis e ficou pálida. Você tá brincando? Sussurrou. Queria que fosse, respondi, entregando a carta. Nem sei o que ele está tentando provar com metade disso. Ela me olhou, depois voltou a encarar as fotos. Essa é a sua lixadeira. Eu lembro de você comprando no seu aniversário, 2 anos atrás. Exato. E aquele nivelador, meu pai me deu quando consegui meu primeiro emprego na construção. Nada disso é do Frank. Ele está tentando inventar uma narrativa porque ficou envergonhado. Ela ergueu os olhos lentamente. O que você vai fazer? Vou responder. Mas não do jeito que ele quer. Naquela noite liguei para um amigo advogado, o Lewis. Já havíamos trabalhado juntos em alguns problemas de conformidade em obras, e eu confiava nele. Mandei as fotos, os recibos, a carta. Ele analisou tudo e me ligou 2 horas depois. Isso não vai a lugar nenhum. Mas você precisa criar um rastro documental. Responda uma vez, de forma clara, e depois, sem mais contato. Faça a prova de bala, caso ele realmente tente ir à justiça. Então redigi um e-mail. Calmo, profissional, sem emoção. Frank, recebi sua carta e revisei os documentos anexados. Para deixar claro, todas as ferramentas e itens atualmente na minha garagem foram adquiridos por mim ou recebidos como presente. E tenho recibos ou testemunhas que comprovam isso. Suas alegações são infundadas. Caso você prossiga com a ação judicial, entrarei com contramedida por assédio, tentativa de fraude e difamação. Qualquer contato futuro deve ser feito por meio do meu advogado. Eric. Copiei o Lewis no e-mail. Depois apertei enviar. A resposta veio no dia seguinte, de Marlene. Você se acha muito esperto, se escondendo atrás de advogados. Confiamos em você. Deixamos você se casar com nossa filha. Te tratamos como um filho, e é assim que você retribui? Você virou a Geis contra nós.
Você envenenou ela. Você está arruinando tudo. E então veio a frase final. Se a Geis te deixar por causa disso, a culpa vai ser sua. Mostrei a mensagem para a Geis. Ela leu devagar, com os lábios se comprimindo a cada frase. Depois me devolveu o celular e disse: Apaga isso. Você está bem? Perguntei. Ela assentiu. Ninguém fala com meu marido assim. Nem mesmo a minha mãe. Foi a primeira vez em semanas que vi aquele fogo nos olhos dela de novo. Naquela noite, Geis ligou para os pais. Ela não gritou. Não chorou. Falou com o mesmo tom frio e direto que usei quando coloquei as coisas deles na calçada. Eu vi a mensagem, mãe. Vi o post no Facebook também. Você precisa pagar aquilo e precisa recuar. Permanentemente. Só ouvia o lado da Geis na ligação, mas dava para sentir a tempestade do outro lado da linha. Não, ela disse. Você não vai transformar isso numa história onde o Eric é o vilão. Vocês trancaram ele fora da própria garagem. Agiram como se fosse de vocês. E usaram a mim para fazer isso. Fizeram ele se sentir um estranho dentro da própria casa, e agora estão se fazendo de vítimas. A mão dela tremia um pouco enquanto segurava o telefone, mas a voz não falhou. Isso não é mais só sobre a garagem. É sobre vocês. Sobre como manipulam as pessoas e esperam que a gente viva de acordo com a realidade de vocês. Pois acabou. Vocês não são mais bem-vindos na nossa casa. Não sem um pedido de desculpas. Houve mais uma pausa, e então ela completou. Não, dessa vez quem decide quando essa conversa acaba sou eu. E desligou. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Geis veio até a garagem e se sentou ao meu lado enquanto eu trabalhava. Você tinha razão, disse em voz baixa. Sobre tudo. Não respondi de imediato. Apenas entreguei a ela uma caixinha com parafusos que eu estava separando, e trabalhamos em silêncio por um tempo. Eles sempre foram assim, ela disse depois. Mas eu nunca percebi o quanto era profundo. Até agora. Eles fazem você se sentir como se devesse algo por existirem na sua vida. Respondi. É exatamente isso. Eu não quero mais viver no mundo deles. A queda foi rápida depois disso. O post do Facebook sumiu em menos de 24 horas. Imagino que não por vontade própria. Geis tinha comentado nele, marcando a mãe e a chamando de mentirosa. Ficou feio. Dezenas de comentários de amigos em comum, alguns defendendo, outros perguntando o que realmente tinha acontecido. Mas já era tarde para controle de danos. Geis bloqueou os pais. Depois, trocamos as fechaduras. Não só da garagem. De todas as portas. Instalei câmeras nas entradas da frente lateral, e até uma campainha com vídeo. Eu não ia arriscar. Uma semana depois, uma carta chegou pelo correio, escrita à mão novamente, desta vez por Troy. Ele dizia que não queria tomar partido, mas que achava um absurdo termos cortado o contato por causa de um espaço de armazenamento. Não respondi. Geis também não. Tínhamos terminado de nos explicar. A garagem está quieta agora. Minha, de novo. As ferramentas estão onde deveriam estar. O chão está limpo. A placa da Miller Lite está torta, mas gosto assim. Ela me lembra que esse espaço é meu. De mais ninguém. Às vezes, vejo a Geis parada na porta, me observando trabalhar. Agora ela sorri de verdade, não aqueles sorrisos tensos e apologéticos de antes, quando a família dela causava confusão. Estamos mais fortes. Temos limites. Aprendemos, da maneira mais difícil, que não dá para manter pessoas na sua vida só porque compartilham o mesmo sangue. Não quando elas envenenam sua paz, distorcem a verdade e te tratam como um recurso, não como uma pessoa. Família não é quem diz que te ama. É quem te respeita. E no fim, recuperar a garagem não foi só sobre um cômodo. Foi sobre recuperar a mim mesmo.